precisa também destacar a informação que estampa a nossa manchete principal, Dávila. O Supremo Tribunal Federal condenando a 14 anos a Débora dos Santos, que acabou condenando para pichar estátua. Espera só um minutinho. Só um minutinho. O Felipe Gustavo estava conversando comigo. Só fecha, viu, Filipinho? Obrigado, viu? Mas daí a gente tem que fazer só uma relação sobre o que aconteceu na corte e a situação de Hugo Motta, viu, Dávila? Porque você falava muito sobre esse movimento de autocontenção, né? Que possivelmente o Congresso Nacional poderia, inclusive, alterar a estratégia dependendo do que fosse decidido pela Justiça brasileira. De que maneira o que vem acontecendo lá pode interferir ou até pressionar os congressistas em relação ao PL da anistia, Dávila? Bom, primeiramente nós temos de aplaudir o voto corajoso do ministro Luiz Fux. Um voto embasado nos fatos, não em narrativa política. E aí a pena é 1 ano e meio, foi isso que ele disse, que deveria ser por causa de depredação confessa de Débora dos Santos, de um patrimônio público. Então veja a coragem de um juiz de julgar a questão sobre a ótica dos fatos, não sobre a ótica ideológica ou narrativa política. Então foi um voto corajoso. E como bem disse o Motta, as pessoas vão fazer história de acordo com a sua omissão, de acordo com o seu voto e de acordo com as suas escolhas. E Luiz Fux se destoa dos demais. E o que vai passar para a história, do outro lado, é algo inexplicável. Como é possível, na mesma turma, um juiz ser o investigador, a vítima e o julgador? E ser imparcial? Como é possível um outro juiz ter sido ministro do governo Lula até alguns meses atrás e dizer que é imparcial? Como é possível? Uma pessoa que foi advogada do PT durante tanto tempo, principalmente durante o esquema de corrupção da Lava Jato, e também se dizer imparcial. São essas respostas que eles não vão dar agora, mas que a história vai cobrar de cada um deles e dizer se isso é justiça ou se isso é uma atitude de justiceiro. Isso é o que vai diferenciar o voto de Fux da condenação aprovada pelos demais membros da primeira turma. Quiser passar para o Beraldo para também fazer a reflexão, porque é um caso que se tornou um símbolo, né? Quando se fala do exagero das penas aplicadas, sempre mencionam essa cabeleireira. E aí, possivelmente, muitos acabam fazendo a seguinte leitura. Bom, esse episódio aqui acaba aumentando muito, inclusive, a responsabilidade dos congressistas. Porque se houvesse esse movimento de reflexão e de alteração das penas, talvez eles não estivessem tão pressionados. Mas a partir da manifestação dos juristas no dia de hoje, Beraldo, acho que talvez o cenário acaba ficando um pouco mais sério e intensificado para que os deputados se manifestem de alguma maneira, né? Neto, há um único e exclusivo elemento a ser considerado para uma decisão não só da Suprema Corte, mas de qualquer julgador que integre o sistema judiciário brasileiro, que é a lei. No caso do Supremo, naturalmente, a Constituição Federal. Esse caso, e não só esse, vários outros, de pessoas que foram presas, muitas sumariamente, sem absolutamente nenhum rito adequado à realidade tão gentil que existe no Brasil com aqueles que cometem crime, essas pessoas estão sendo condenadas com base numa leitura política do que aconteceu no 8 de janeiro. Os crimes que todos nós vimos essas pessoas cometer são crimes de invasão de prédio público, depredação de patrimônio público, destruição de um patrimônio histórico brasileiro inestimável. Isso nós vimos, esses crimes foram efetivamente cometidos por alguns, todos esses, outros não, enfim, cada um ali com a sua parcela de responsabilidade. Entretanto, quando se pega o caso emblemático da Débora, que
reproduziu na Estátua da Justiça, na Praça dos Três Poderes, uma frase dita por um ministro que se manifestou de forma absolutamente política quando provocado por um manifestante, dizendo que o manifestante tinha perdido, se referindo às eleições, e que, naturalmente, ao chamá-lo de mané, ao agredi-lo verbalmente, se colocava na posição de vencedor. Você perdeu, mané, eu ganhei. Isso é que estava subentendido ali. Pois bem, Débora cometeu o ato gravíssimo de reproduzir esta mensagem com um batom na Estátua da Justiça. Pois bem, 14 anos de prisão, confirmado agora pelos demais ministros. Essa pena demonstra que, de um lado, não se está sendo balizado pela Constituição. De outro, não se está também ouvindo o clamor das ruas que está apontando para um absoluto desequilíbrio, porque essas manifestações que vêm das ruas estão tirando como base as penas aplicadas aos criminosos, bandidos, sequestradores, assaltantes e assassinos que aterrorizam a vida dos brasileiros. Não é uma falta de referência, não é uma coisa aleatória, não é simplesmente a defesa de alguém pela defesa deste alguém, por idolatria, seja lá por que for. Não, é um desequilíbrio evidente, em que os brasileiros estão observando e falam, opa, tem alguma coisa errada aqui. Porque o assassino que mata por causa de um celular, como vimos o ciclista Vitor Medrado perder a sua vida em razão de um celular, sem apresentar nenhuma resistência ao assalto que sofreu, nós queremos que estes vagabundos marginais fiquem encarcerados por pelo menos 14 anos. Não veremos isso, Caniato. Não veremos isso. Mas está lá a Débora Rodrigues, agora condenada em definitivo a 14 anos.